Somente o amor será capaz de construir um mundo novo a cantar fraternidade. Somente o amor será capaz de reflorir a esperança entre gorjeios de amizade. O amor é sol que nos aquece, ilumina. O amor é prece fulgurando a luz divina. E o mundo será feliz somente assim, vivendo a paz, vivendo amor, o amor sem fim. Somente o amor será capaz de construir um mundo novo a cantar fraternidade. Somente o amor será capaz de reflorir a esperança entre gorjeios de amizade. O amor é sol que nos aquece, ilumina. O amor é prece fulgurando a luz divina. E o mundo será feliz somente assim, vivendo a paz, vivendo amor, o amor sem fim. O amor sem fim. Boa noite a todos, que a luz desse nosso amoroso Jesus esteja sobre todos nós e que possamos juntos, no dia de hoje, realizarmos mais uma segunda-feira de prece. Que aproveitemos nesses momentos iniciais, que antecedem os vídeos de reflexão, a mensagem da espiritualidade amiga, que possamos organizar o ambiente da nossa casa para assim podermos estar em melhores condições para receber os benefícios que a espiritualidade traz todas as segundas-feiras para nós, quando estamos reunidos num momento como esse, dedicando um espaço do nosso tempo para podermos pensar em Jesus, na espiritualidade amiga e assim desejarmos o bem, e podermos seguir também os nossos tratamentos. Então, que nesse momento possamos, a partir de agora então, iniciarmos essa ambientação para podermos assistir preces juntos. Nesse momento, começamos com um pequeno vídeo de reflexão que abre a mensagem da noite de hoje, que é um vídeo de animação do livro Pai Nosso, que é a psicografia de Francisco Cândido Xavier, e são mensagens de Meimei, do espírito de Meimei, que é destinado ao público infantil, mas que, como sempre gostamos de dizer, agrada aos nossos corações. Então, são mensagens lindas de orientação do espírito de Meimei, e hoje nós vamos assistir a história que é Fé e Perseverança. Então, fiquemos com esse primeiro vídeo
e depois entraremos novamente para dar orientações sobre os tratamentos. Fé e perseverança. 3 rapazes suspiravam por encontrar o Senhor a fim de lhe fazer rogativas. Depois de muitas orações, eis que certa vez, no campo em que trabalhavam, apareceu-lhes o carro do Senhor guiado pelos anjos. Radiante de luz, o divino amigo desceu da carruagem e se pôs a ouvi-los. Os 3 ajoelharam em lágrimas de júbilo e o primeiro implorou a Jesus o favor da riqueza. O mestre, bondoso, determinou que um dos anjos lhe entregasse enorme tesouro em moedas. O segundo suplicou a beleza perfeita e o celeste benfeitor mandou que um dos servidores lhe servisse um milagroso unguento, a fim de que a formosura lhe brilhasse no rosto. O terceiro exclamou com fé: Senhor, eu não sei escolher, dá-me o que for justo, segundo a tua vontade. O mestre sorriu e recomendou a um dos seus anjos lhe entregasse uma grande bolsa. Em seguida, abençoou-os e partiu. O moço que recebera a bolsa abriu, ansioso. Mas, desencanto! Ela continha simplesmente uma enorme pedra. Os companheiros riam-se dele, supondo ludibriado. Mas o jovem afirmou a sua fé no Senhor, levou consigo a pedra e começou a desbastá-la, procurando. Depois de algum tempo, chegou ao coração do bloco endurecido e encontrou aí um soberbo diamante. Com ele, adquiriu grande fortuna e, com a fortuna, construiu uma casa onde os doentes pudessem encontrar refúgio e alívio, em nome do Senhor. Vivia feliz, cuidando de seu trabalho, quando um dia 2 enfermos bateram à porta. Não teve dificuldade em reconhecê-los. Eram os 2 antigos colegas de oração, que se haviam enganado com o ouro e com a beleza, adquirindo apenas doença e cansaço, miséria e desilusão. Abraçaram-se, chorando de alegria, e nesse instante o Divino Mestre apareceu entre eles e falou: Bem-aventurados todos aqueles que sabem aproveitar as pedras da vida, porque a fé e a perseverança no bem são os 2 grandes alicerces do reino de Deus. Novamente, boa noite a todos, que possamos nesse momento lembrar de algumas orientações que são muito importantes na noite de hoje, principalmente para quem está fazendo tratamento de saúde e desobsessão, assim como também é importante para todos nós que todas as segundas-feiras temos nos reunidos para fazer prece. Então, na noite de hoje, é importante nós colocarmos água para fluidificação. O dia de hoje, ele é o dia de fluidificar nossas águas, e para quem segue seu tratamento de sala de saúde, é importante a fluidificação do seu lençol. Nós sempre preparamos um ambiente oferecendo flores, plantas, flores colhidas, que são oferecidas justamente para auxiliar no momento da fluidificação. A espiritualidade, ela retira dos elementos naturais e principalmente das flores substâncias que são transformadas
em medicação para nós. Então, através desse princípio ativo da planta, da flor, né, em contato com a água, é possível, né, facilitar o processo de fluidificação, tanto das águas como dos lençóis. Então, assim, recomendamos, né, que se você quiser e realmente sentir a necessidade de organizar o seu ambiente de prece oferecendo flores, é importante você ter essa consciência de que as plantas, né, os elementos naturais, eles favorecem esse processo de fluidificação. A água pode ser fluidificada em um copo com água para beber, né, principalmente no momento do Pai Nosso, onde é possível pedir à espiritualidade amiga que possa, né, nos conceder esse benefício, essa ação de graça, né, para que possamos assim recebermos medicação para nós e para as pessoas que assim desejarmos oferecer a fluidificação das águas. Também sempre sugerimos que, assim possível for, você possa fluidificar a água para os seus animaizinhos, numa garrafa com água ou no próprio bebedouro deles, para que eles possam também se beneficiar da fluidificação das águas. No dia de hoje, também é importante para quem está fazendo o tratamento da desobsessão ter a fluidificação da sua água, tendo essa consciência maior de que você está em tratamento, pedir a Jesus a fluidificação das águas. Tanto para desobsessão como para a sala de saúde, né, de acordo com a orientação que foi repassada pelos trabalhadores de ambas as casas em Belém e em Ibaté, é importante ter a consciência de que se está fazendo tratamento, ou de saúde ou de desobsessão, justamente para que no momento do Pai Nosso possamos pedir a Jesus, além da fluidificação da água, além da fluidificação do lençol, pedirmos também o passe espiritual. Então, no momento do Pai Nosso, é importante mentalizarmos Jesus, né, com sua luz linda, fazendo a visita em nosso lar e assim nos trazendo esses benefícios da fluidificação e do passe espiritual. Para quem faz os tratamentos saúde e desobsessão, o dia de quarta-feira é o dia da visita espiritual, ou seja, a espiritualidade amiga, né, que cuida dos tratamentos das casas em Ibaté e Belém, fazem visita, né, é o dia do tratamento espiritual na própria casa, principalmente naquele momento em que se vai dormir, né, se tem condições de em espírito receber o tratamento, porque no momento do sono, o corpo espiritual, né, o nosso espírito se despreende desse nosso corpo físico e assim a espiritualidade tem condições de tratar, digamos que de maneira mais adequada, tanto o nosso corpo físico como o nosso corpo espiritual. Sugerimos também, para quem faz a sala de saúde, que siga as orientações que foram repassadas, né, no momento em que você foi orientado a fazer a sala de saúde. E aí faça uso do lençol que você fluidifica no dia de hoje, para ser usado no dia da quarta-feira, no momento que você fosse recolher para dormir, né, fazer uso desse seu lençol e deixá-lo depois, né, prontinho para que a espiritualidade possa fluidificá-lo na segunda-feira, ou seja, no dia de hoje. Também para a desobsessão, a quarta-feira é o dia de visita espiritual e de fazer o acompanhamento do tratamento da desobsessão. No caso da desobsessão, orientamos fazer a visita ao site da casa, que é o www.casinhabelém.com.br, e lá nós vamos ter uma área específica sobre tratamento de desobsessão e encontrar 12 passos. São passos que são preleções, ora gravadas e o texto escrito, ora somente o texto escrito. Orienta-se que para o tratamento da desobsessão, dia de quarta-feira, é importante ter contato com esse material, fazer a leitura dos passos de acordo com a semana que se segue do tratamento
E assim, né, através desse processo de autorreflexão, né, de amparo da espiritualidade amiga, que sempre se faz presente, intuindo, né, ou trazendo realmente, digamos que, provas, né, se assim se pode dizer, da sua presença ativa na nossa vida, promovendo, né, digamos que essa concórdia, esse movimento amoroso de autoconhecimento e ao mesmo tempo, né, de renovação do ciclo de vida. Então, é importante no dia de hoje também para todos nós, né, que seguimos aí a prece, que estamos todas as segundas-feiras reunidos, para que possamos assim também receber o passe espiritual no momento do Pai Nosso, fluidificar nossas águas e juntos, todos nós, nesse momento, podermos fazer um grande evangelho no lar, né? Na medida em que a palavra, o evangelho é aberto, mensagens são trazidas para reflexão e todos nós reunidos com essa intenção maior, podemos promover esse grande evangelho no lar que tem beneficiado a tantas pessoas, né? Tem trazido a luz de Jesus para dentro dos nossos lares, promovendo cura de muitas doenças físicas e espirituais, né? Trazendo, digamos que, maior saúde para todos nós e assim nos mantendo ao longo desse período, né? Que é um período que aos poucos estamos retornando, né, à vida, digamos que mais em proximidade das pessoas, mas ainda vivenciamos, né, um período de pandemia sob ainda supervisão, né, ou seja, ainda não temos o retorno pleno das atividades e por isso também optamos em manter, né, esse ambiente de prece pelo canal YouTube para que possa beneficiar a um número bem maior de pessoas. No dia de hoje também, pelo fato de estarmos fazendo prece, acabamos promovendo o amparo para muitos irmãos desencarnados, ou seja, que já faleceram e que ainda se encontram no plano aqui terreno, ou seja, ainda não tiveram essa consciência de que estão desencarnados. Muitos recorrem ao nosso lar, às proximidades, né, do ambiente onde fazemos prece, justamente para poder receber esse amparo da espiritualidade maior e poder assim conduzi-los ao plano espiritual para receber socorro, tratamento adequado. Né? Então, que a luz de Jesus esteja sobre todos nós e possamos ter uma noite abençoada de prece. Amados irmãos e irmãs, boa noite. A mensagem desta noite é do livro Caminho, Verdade e Vida pelo Espírito Emmanuel. A mensagem de número 23 com o tema Viver pela Fé. A passagem bíblica é, abre aspas, mas o justo viverá pela fé, fecha aspas. Paulo, Romanos, capítulo 1, versículo 17. Agora teremos o comentário. Na epístola aos Romanos,
Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio ao abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades e os desenganos, a ingratidão e a morte? Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Emmanuel, boa noite. Hoje nós vamos para o capítulo 23 da obra, cujo título é Viver pela Fé. E essa mensagem de Emmanuel, a gente vai ver, ela é uma mensagem curtinha, né, mais curta do que as outras, mas ele vai tratar aqui de um ponto muito, muito importante no entendimento daquilo que Paulo nos traz nas suas cartas. Porque o conceito de fé em Paulo é um conceito muito central. É um conceito que vai estar aí muito associado, né, com o entendimento clássico da teologia que foi sendo construído ao longo dos séculos acerca das cartas de Paulo, acerca do próprio cristianismo, especialmente a partir da Reforma, a partir do trabalho de Lutero, o entendimento da fé, como o instrumento aí da salvação, da fé como o caminho da salvação. Mas, de um modo geral, a fé é entendida como a aceitação do Cristo como Salvador, né? Da aderência ao Evangelho, da confissão do Cristo como Salvador, e então essa fé no Cristo, haveria de nos levar à salvação. Muitas vezes, sem a necessidade propriamente das obras, né? As obras seriam, digamos assim, apenas um acréscimo, mas não seriam absolutamente necessárias para a salvação, em uma das concepções mais clássicas aí da teologia que se construiu em torno da fé, com base especialmente nos escritos de Paulo, que vai tratar muito da fé. Essa fé baseada aí no cumprimento de determinados rituais exteriores, de determinados sacramentos, de determinados aspectos exteriores do culto, que então garantiria essa salvação. A doutrina espírita vai propor uma visão diferente, vai nos renovar o entendimento sobre o que Paulo trabalhava ali nas suas cartas acerca do que é a fé e do que é essa fé que leva à salvação. O que ele queria dizer por fé quando ele falava, ele vinculava, né, fé e salvação. Então, é um aspecto fundamental do entendimento acerca dos escritos de Paulo que o Espiritismo vai renovar para nós, assim como renova esse conceito fundamental do que é salvação. Quando, por muitos séculos, em outras perspectivas, né, se entende salvação por esse processo de adesão, de aceitação do Cristo como Salvador, então, e estaremos, então, garantidos nesse reino da bem-aventurança, né, nesse reino dos céus, o Espiritismo, em nos apresentando o Espírito inserido num processo evolutivo, com múltiplas existências na experiência material na Terra e em outros orbes, em nos apresentando uma lei de progresso, uma lei de evolução espiritual, o Espiritismo vai renovar por completo, assim, ou profundamente, o nosso entendimento do que seja salvação. Nós chegaremos nesse reino dos céus, nós chegaremos àquilo que o Espiritismo vai definir como condição de espíritos puros, já em perfeita integração com o Criador,
né, em estados de comunhão com o divino indescritíveis para nós outros, que é o estágio que o Cristo já alcançou há bilhões de anos atrás. Então, a salvação para o Espiritismo, ela também vai nos levar, vai nos conduzir até esse estado lá como meta, como alvo. Mas ela se desenvolve, essa salvação, ao longo de milênios e milênios incontáveis, e ela é movida aí, né? ela é operada, ela é concretizada pelo esforço da criatura, através das obras que realiza, através dos seus empreendimentos, das suas realizações, na aplicação dos conhecimentos recebidos do Evangelho, por exemplo, com o auxílio do alto, com o auxílio da misericórdia divina, com o auxílio de nosso Pai, que nos dá as oportunidades, que nos dá os corpos que a gente se utiliza para viver aqui na matéria, que nos dá aí os infinitos recursos, os aprendizados, as lições, tudo aquilo de que precisamos para desenvolver essa salvação. Mas ela não se dá apenas por uma simples confiança, por uma simples crença, digamos assim, ou aceitação do Cristo como nosso Salvador. Ela pede de nós essa salvação no esforço de progresso do Espírito, trabalho, desenvolvimento, realizações. Então, nesse sentido, o Espiritismo vai ter uma visão diferente do que é a salvação e uma visão diferente do que é essa fé, então, que nos conduz à salvação. Não simplesmente tomar o Cristo como nosso Salvador, mas concretizar aquilo que ele nos ensinou diariamente na vida e em cada existência, né? Em cada existência nova que vamos tendo na matéria, vamos aprofundando ainda mais essa nossa experiência de vivência daquilo que Jesus nos legou. E aí, no transcurso dos séculos, dos milênios, haveremos um dia de alcançar aquilo que ele já alcançou. Essa condição de espíritos puros, que não mais precisam encarnar, voltar à matéria, que já vivem em perfeita integração com o Pai, cumprindo aí os altos desígnios, né, que captam diretamente do seu pensamento, no processo de cocriação em plano maior, como nos vai descrever André Luiz, lá no capítulo 1 do livro Evolução em Dois Mundos, por exemplo, ou o próprio Emmanuel, no capítulo 1 do livro A Caminho da Luz. Então é importante esse capítulo, muito importante, como eu estou fazendo questão de frisar aqui, porque, embora curtinho, ele vai ir no cerne do grande mal-entendido que, ao longo dos séculos, nós construímos em torno de algumas palavras de Paulo, e que a doutrina espírita, então, vem reconfigurar para nós, vem nos auxiliar a entender efetivamente qual era a proposta, o que ele queria dizer com essa fé que nos conduz à salvação. Por isso, Emmanuel põe o título, então, Viver pela Fé, e ele recorre a um versículo aí de Romanos, né? Mas o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Lembrando que a carta aos Romanos, ela é uma carta que foi muito aí utilizada nessa construção teológica acerca de Paulo, juntamente com Gálatas, ali no processo da reforma, por exemplo. Quando Paulo vai trabalhar essas questões da fé, das obras da lei, numa certa leitura, né? Parece que Paulo menospreza a importância das obras e dá toda a importância à fé. Mas é preciso entendamos o que ele quer dizer por fé, o que está implícito no conceito dele de fé e que obras eram aquelas sobre as quais ele falava, sobre as quais, numa primeira leitura, parece que ele menosprezava ou que ele não dava assim tanto valor, tanta importância. Então é muito importante isso, esse estudo, né? Então, Romanos, mas o justo viverá pela fé, Romanos 1,17. Então ele está associando aí essa vida vindoura, essa vida eterna que haveremos de alcançar, essa vida gloriosa na eternidade com a fé. E, naturalmente, aqui com a justiça também, né? Então, a justiça, lembrando que a justiça representa aí a lei divina, o caminho do justo, o caminho reto, o caminho da retidão, é essa vida que se harmoniza com a lei divina. Só por isso a gente já podia depreender mais ou menos o que ele está querendo dizer com fé, né? Então, essa vida harmonizada com a lei divina é uma vida de fé e é uma vida que há de nos conduzir a essa vida gloriosa, a essa vida na eternidade, a essa vida abundante da qual Cristo se fez portador. Então, pela própria fala dele aqui, conjugando aqui essas palavrinhas, justo, fé e vida, a gente entende aquilo que a própria doutrina espírita nos apresenta.
A vida alinhada com a lei divina é uma vida de fé, é uma vida de fidelidade à lei divina. E é uma vida que nos conduz, portanto, a essa abundância, né? A essa vida abundante, cada vez mais, quanto mais nos dedicamos a essa vivência reta, a essa vivência harmonizada com a lei divina, mais colhemos, mais experienciamos essa vida abundante em nós. Até o ponto em que um dia a nossa vida como um todo será a perfeita integração com a lei divina. Já te deste conta de que és herdeiro? Já te deste conta da riqueza a te esperar? Mais do que a fortuna do mais rico homem, mais do que o nome de um rei em seu altar. Como ser, ó Deus, um herdeiro seu? Como ter em mãos a herança de viver? Como ser mais eu, se não sei quem sou? Se o mundo herdou, a pergunta a se fazer: como ser, ó Deus? E sempre me respondeste, apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver. A verdade então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. Oh, 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 porque sei que é do seu amor. Fora da caridade não há salvação. Porque todas as religiões têm o mesmo discurso. Se você não se converter para a minha religião, você está perdido, você está fora. Então tem os que estão dentro e tem os que estão fora. E para você estar dentro, você tem que comungar aqui uma cartilha. E chega a doutrina espírita e quebra esse paradigma. Fala, não. Aqui não tem dentro e fora. Aqui só tem dentro. Ou você é alguém que vive esse ensino moral, ou você não é. Não importa se você é budista, muçulmano, judeu, católico, protestante. Isso não importa. Porque você é budista, protestante, você vai morrer do mesmo jeito. Você está sujeito à dor, está sujeito à doença, está sujeito aos desafios da vida. Não há diferença. Então, em um nível fundamental, nós seres humanos somos todos iguais. Todos iguais. Sentimos dor do mesmo jeito, sentimos alegria, prazer, experimentamos a liberdade, a saudade, o amor. E quando ele vem com essa proposta, fora do amor, da caridade, da vivência moral, é que não há solução, não há salvação. Ele abre. A doutrina passa a ser um instrumento livre. Você utiliza das ferramentas da doutrina espírita sem necessidade de abandonar o seu lugar. Isso é que é bonito, né? Necessariamente eu não preciso abandonar o meu lugar para usar as ferramentas do espiritismo.
E a gente vê isso na Sociedade Espírita de Paris, em que Kardec recebia judeus, muçulmanos, protestantes, que se tornavam participantes daquela reunião, liam as obras do Kardec, aceitavam aqueles fatos como fenômenos da natureza e continuavam sendo judeus, protestantes, católicos, muçulmanos. Isso é fantástico. Né? Não há esse espírito proselitista. Não há necessidade de trazer ninguém para uma fronteira, fazer com que a pessoa transponha fronteiras. Porque o desafio aqui é transformar-se moralmente. E essa chave, eu acho que é a mais grandiosa para se abrir Jesus, porque foi isso que Jesus fez. Ele ia no samaritano, ia no judeu, ia na mulher sírio-fenícia, convivia com todo mundo, não tinha fronteiras para Jesus. Não tinha barreira. Mas ele jamais estabeleceu separações. Quem faz isso está dentro, quem faz está fora. Nunca. Não é? A palavra de Jesus é sempre acolhimento incondicional. Apoiando-se inconscientemente num banco formado por pedras próximo ao lago, Públio Lentulus conduz seus pensamentos ao mais elevado grau do espírito. Sente um êxtase profundo diante da natureza e das suas belas riquezas, sem saber como agradecer aos poderes dos deuses. Tamanha era a prisão na qual sempre esteve seu coração frio e orgulhoso. É nesse instante que, dominado por uma força estranha e acolhedora, o senador ouve passos lentos de alguém que se aproxima. Quem está aí? Diante do olhar ansioso de Públio, vemos uma imagem inconfundível e única. Um homem ainda moço que transmite nos olhos uma beleza suave e misericordiosa. Seus cabelos são longos e sedosos, contornando o rosto delicado como fios de luz levemente dourada. Um sorriso indefinível, revelando ao mesmo tempo bondade e energia, produz em sua figura majestosa um encanto inexplicável. Senador, por que me procuras? Públio Lentulus não tem dificuldade em identificar a criatura impressionante que está à sua frente. No seu coração misturam-se ondas de sentimentos que jamais havia conhecido, emoções que jamais haviam invadido sua alma. Lágrimas ardentes caem de seus olhos que raramente haviam chorado. E uma força misteriosa faz Públio ajoelhar-se na relva úmida da margem do lago. O senador deseja falar, mas seu peito está sufocado. Então que num gesto de pura bondade, o mestre se aproxima dele e repousa carinhosamente a mão direita sobre a sua testa, exclamando em uma linguagem maravilhosa que Públio entende perfeitamente, como se ouvisse o próprio idioma, sentindo as palavras de espírito para espírito, de coração para coração. Aprecio ter me procurado publicamente e na hora mais clara do dia, para que possa adquirir por toda a vida uma lição sublime de fé e humildade. Não vim ao mundo questionar os erros dos homens, mas sim confortar os corações desfalecidos como o teu. Não venho buscar o homem de estado, insensível e orgulhoso. Venho atender aos pedidos de uma alma desesperançosa, mas que ainda possui um rastro de fé. Acredite, meu amigo, não é o teu sentimento ainda carregado de egoísmo humano que irá salvar sua filhinha,
leprosa e desacreditada pela ciência, mas sim a fé infinita de tua mulher, porque a fé é divina. Basta apenas um raio das energias poderosas de Deus para que se destruam todos os monumentos das vaidades mundanas. Públio está completamente comovido e magnetizado. Seu pensamento consegue apenas decifrar o que se passa como uma ilusão inexplicável. Um sonho de emoções nunca antes vividas. Não, meu amigo, não estás sonhando. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, encontras hoje uma chance de regenerar toda a tua vida. Basta querer aproveitá-la agora ou somente daqui a alguns milênios. Pastor das almas humanas desde a formação do universo, venho procurando reunir as almas rebeldes, tentando levar aos seus corações as alegrias eternas do reino de Deus. Para isso, amigo, basta dirigir seu espírito para a estrada humilde da fé e esperar a glória divina da salvação. Humildade, fé. Com que autoridade este profeta vem me falar sobre isto diante de um senador imperial, dono de poderes sobre qualquer súdito? Os pensamentos de Públio são assimilados pelo profeta, mesmo sem o senador haver pronunciado uma só palavra. Todos os poderes do teu império são frágeis, e todas as suas riquezas são miseráveis. A grandiosidade dos imperadores é mera ilusão, porque todos, sem distinção, serão um dia chamados aos tribunais da justiça de meu Pai que está no céu. Suas ciências se transformarão, conduzidas pelos esforços de outros homens mais dignos do progresso. Suas leis injustas serão afundadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá às ruínas da angústia humana. A lei do amor, criada por meu Pai desde o princípio do mundo. Públio Lentulus continua sentado, paralisado, ao ouvir os ensinamentos e as previsões de Jesus. Agora, volte ao lar, consciente das responsabilidades com o teu destino. Se a fé de tua esposa trouxer a recuperação de tua filha, não esqueça que isso representa uma dívida com o teu próprio coração, diante de nosso Pai Todo-Poderoso. O senador quer falar, mas a voz está presa na garganta, na alma repleta de comoção e sentimentos profundos. Públio tenta se levantar, mas nota que a expressão do profeta muda de repente ao olhar fixamente para o céu. Sente que Jesus está orando intensamente e observa as lágrimas caírem sobre seu rosto, banhado por uma forte claridade, realçando sua beleza simples e de uma indefinível melancolia. Neste instante, uma rápida escuridão interrompe a visão do senador que desperta rapidamente, completamente estarrecido. Já são quase 9 horas da noite em Cafarnaum, quando o senador sente que está sozinho e ainda bastante confuso com o que aconteceu no lago. Uma leve brisa acaricia os seus cabelos
e a lua derrama raios de luz prateada no imenso espelho das águas. Guardando na memória os mínimos detalhes daquele momento inesquecível com o profeta, Públio sente-se humilhado diante da fraqueza que demonstrou frente àquele homem extraordinário. Em Roma também não existem feiticeiros? Não seria este homem apenas uma cópia fiel dos magos e adivinhos que tanto preocupavam a sociedade romana no passado? Oh, pelos deuses! Já nem sei mais o que pensar, como agir. Será que devo abandonar minhas nobres tradições políticas e familiares para me tornar um homem humilde, irmão de todas as criaturas? Jamais. Isto está absolutamente fora de consideração. Quando dá conta de si, Públio já está na porta de sua residência, ainda refletindo sobre as palavras do profeta. Mas ele não me falou a respeito de uma oportunidade única e maravilhosa. Não prometeu com certeza a cura de minha filhinha através da fé que minha esposa possui? Mergulhado nessas contradições, o senador abre cautelosamente a porta de seu lar, caminhando com ansiedade para o quarto de Flavínia. Ao entrar no quarto da filha, o senador Públio não acredita no que vê e ouve. Como você demorou, papai? Já estava ficando preocupada. Flavínia repousa nos braços de Lívia com absoluta serenidade. Os olhos da menina voltam a expressar uma satisfação pura, iluminando com vida seu semblante risonho. É inacreditável, meu marido. Em certo momento, nossa filhinha disse ter experimentado no rosto o contato de mãos carinhosas, como se uma energia maravilhosa lhe fortalecesse o organismo de maneira impressionante. É um milagre, senador Lentulus. A pequena Flávia já se alimentou, sua febre desapareceu e ela já caminhou sozinha pelo quarto. Oh, minha filhinha está curada. Graças aos deuses. Não, papai. Graças ao profeta de Nazaré. A fé produz milagres. Mas o espírito materialista e tradicional do senador parece ainda não haver percebido isso. A tortura da pequena Flavinha chega ao fim. Mas as provações de Públio Lentulus estão apenas no começo. Meu ideal.
A primeira coisa é sobre o silêncio de Deus, né? Sobre o silêncio de Deus tem um livro de um grande santo chamado São João da Cruz, um santo espanhol, ali da região de Toledo, na Espanha. E São João da Cruz, ele escreveu num grande sofrimento desse, que ele chamou de deserto espiritual, que você pode chamar de silêncio de Deus. Ele chama de deserto pelo abandono, né? Por não sentir Deus, Deus não se comunicar com ele, digamos assim, de uma forma que ele... Enfim, ele se sentiu abandonado e Deus em silêncio. E ele chamou isso de Noite Escura. E é o título lá, A Noite Escura, São João da Cruz. É muito bonito. E São João da Cruz narra justamente essa experiência do silêncio. Como é difícil. Como põe à prova a fé de qualquer um, até de um grande santo como ele, né? Um santo brilhante, era um homem muito inteligente, doutor, mas Deus não poupa ninguém, você vê. Então ele também passou por isso. E volta e meia eu passo por isso também. No meu caso, simbolizado, claro, eu quando falo de Deus, assim, Deus Pai, eu tenho como representante dele o meu anjo da guarda, porque é a cara, o rosto que eu vejo. E quantas vezes eu passei por esse silêncio do anjo me aparecer e ficar mudo. De eu falar, não tem uma palavra, nada. E durante dias, meses, já aconteceu. E aí você se questiona, né? Será que Deus realmente quer falar comigo? Será que Ele gosta de mim? Então essa é uma provação muito comum às almas, mas essas almas que sofrem dessa provação são almas muito amadas de Deus. Essa é a conclusão que nós chegamos, porque é um teste forte. E aí é como você falou. Bom, se eu não vejo nada, se eu não ouço nada, será que Deus realmente existe? Aí você diz, você tem uma vantagem, pelo menos você vê essas coisas, você viu o anjo lá, tem alguma coisa sobrenatural. Nesse ponto é uma vantagem. Mas não me poupa da mesma sensação que você tem. Não me poupa, de repente, de pensar assim, passados 30 dias, 40 dias, será que o anjo algum dia vai voltar a falar comigo ou não? Entendeu? Então essa é a noite escura. É uma provação grande, mas ela termina. O silêncio de Deus não é para sempre. E daqui a pouco Ele te mostra um sinal e você abre os olhos e fala, meu Deus, Ele está falando comigo, isso é para mim. E aí é que eu te digo, quem ultrapassa essa provação, sobe um degrau, 2, 3... na escada do Espírito. Então isso aqui é importante. Não tem remédio, tem que atravessar na fidelidade. Eu até recomendaria que você lesse a história de Jó, o livro de Jó na Bíblia. Jó foi muito fiel, mas olha só o que acontece com ele no livro. Então, o que eu posso dizer para você esse é um sinal, quando Deus silencia dessa forma, você acaba nem sentindo, mas está buscando a Deus, é um sinal de que Deus te ama. De que houve uma passagem de nível, digamos assim, se eu fosse usar um vocabulário de jogos eletrônicos, como meu filho, passou de nível, pai. É uma passagem de nível. Então agora vamos ver o que é esse nível novo. Se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amou com esquecimento de si mesmo. Porque amou nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso
em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Boa noite, amado, amada. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Aqui, a Casinha Belém, a Casinha Ibaté, celebrando mais um encontro, mais uma prece. Então, nessa noite, estamos mais uma vez reunidos para que esse momento especial ocorra. Que momento é esse? Primeiro, o momento do Evangelho no Lar, né? Onde nós nos reunimos espiritualmente, em pensamento, em sentimento. Estamos juntos aqui no canal do YouTube para que nós possamos somar todos os nossos pedidos, as nossas gratidões, para que a gente possa então fazer esse momento tão especial e que nós sabemos tão necessário para que ancore em nossas casas, cada um no seu espaço, no seu cantinho, ancore esse momento de ligação com a espiritualidade maior, para que eles possam então trazer para nós aquilo que tanto necessitamos. Lembrando que nesse momento então nós nos preparamos para um passe espiritual, enquanto estivermos fazendo a oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso, nesse nosso encontro, é o ápice aí da nossa reunião, porque todos nós juntinhos oramos, rezamos em nome de Jesus, em nome do amor, pedindo então essa conexão com a espiritualidade. Então, neste momento, com certeza, conforme Jesus prometeu para nós, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, com certeza, nesse momento, Ele está conosco. Ele estará conosco. E assim, Ele, toda essa equipe que vem em nome do amor, em nome de Deus, adentram a nossa casa, esse espaço onde nós moramos, onde nós estamos com um teto para descansarmos, para nos realinharmos. Neste momento eles adentram e limpam todos os espaços e trazem essa energia tão salutar para os nossos alimentos, para tudo, enfim, fazendo com que todos os encarnados e desencarnados, moradores desse espaço amoroso, possam então receber aquilo que necessitam. Seja um esclarecimento, seja um quadro de adoençamento que nos é trazido então fluidos salutares para que venha a saúde, que retorne a saúde para os nossos corpos. Enfim, tudo aquilo que nós necessitamos, né? Então, nesse momento, a gente recomenda flores naturais para que a espiritualidade possa utilizar, né, dessa energia, desse fluido das plantas, para que sejam manipulados e trazidos para nós em forma de medicamento. A água, né, que com certeza será um meio que auxiliará a espiritualidade a preparar esse medicamento para nós. Lembrando que essa água ela pode ser utilizada durante toda a semana, sempre agregando mais água a essa água que já está fluidificada, e os fluidos então salutares serão mantidos, desde que a gente não deixe, claro, esvaziar demais o recipiente, que pode ser uma garrafa, um jarro, enfim. Eu posso pegar essa garrafa ou esse jarro e deitá-la, colocá-la no filtro de barro da casa. Enfim, essa energia sempre ficará conosco, nos auxiliando. Lembrando também dos lençóis para aqueles que estão em tratamento de cura, de saúde.
Esses lençóis também serão fluidificados nesse momento e poderemos usá-los na quarta-feira, quando receberemos a equipe espiritual em nossos lares, conforme nos foi trazido pela orientação das casinhas Ibaté e Belém. E claro, para aqueles que estão em tratamento de desobsessão, também, né, amados? Esse momento é o momento de recebermos o passe e não só nós, mas todos aqueles que estão ligados a nós, até pelo processo obsessivo, né? Esses irmãos, então, também receberão esses elementos que trarão para cada um respostas, saúde, esclarecimento, assim como nós, que possa matar a nossa sede daquilo que tanto desejamos e necessitamos. Enfim, durante também a oração do Pai Nosso que faremos, nós abriremos o livro Evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos receber uma palavra para nós nessa noite, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre essa preciosidade que é a Boa Nova do Cristo, né? E aí, a espiritualidade sempre traz para nós apontamentos, reflexões, para que a gente possa, então, amadurecer um pouquinho sob um olhar, né? Com uma sugestão de um olhar, para que nós possamos, então, beber um pouco mais, né? Desse conhecimento tão sagrado de Cristo. Enfim, convidamos, então, esse momento que todas as segundas-feiras fazemos, que é a hora da oração, da prece em si. Vamos juntos, então? O que nós sugerimos? Sentar confortavelmente, respirarmos com tranquilidade, fecharmos os nossos olhos para que nós possamos ativar outras maneiras de perceber esse mundo sensível, que não seja só através dos olhos, né? Para que a gente possa, então, ampliar esses nossos sentidos. E assim, então, ter a presença da espiritualidade amiga mais concreta conosco. Nossos anjos, os protetores da nossa família, os amigos queridos que aqui estão, que vieram especialmente para esse momento. E que Deus, na sua bondade, possa, então, dar a nós aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos e, sobretudo, aquilo que merecemos, para que possamos caminhar na bondade, no amor e na fé. Paz no coração de todos. Vamos, então, à nossa prece. Imaginando, então, nosso doce Mestre Jesus de Nazaré, sobre todos nós, descendo essa energia tão maravilhosa e assim, envolvidos por esse grande abraço de luz, vamos pedir a Ele, a Deus, que nos dê então tudo aquilo que necessitamos. Se conosco. Traga-nos, Senhor, a luz, a paz, o amor e a fé, e que nós possamos nos fortalecer para os nossos dias. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Mãe Santíssima, Mãezinha querida, nesse momento nós pedimos a Tua presença e o Teu amparo. Sê conosco, Senhora. Sê para nós essa Mãezinha a nos dar o tempo todo guiança, modelo. Ah, Mãe Santíssima, que nós possamos seguir esse exemplo deixado por vós, de resignação e de amor profundo a todos nós, humanidade. Mãe amada, sê em nossas vidas, em nossos dias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Que assim seja. Bem, amados, caiu para nós do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Nós vamos ler então essa primeira passagem, é o item 1 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: pagar o mal com o bem. Esse trecho está em São Mateus, no capítulo 5, do versículo 20 e também do 43 ao 47, que diz assim: aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai, que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque, se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem também? E, se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não fazem também? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Vamos ler mais uma, amados. Está em São Lucas, é o capítulo 6 de São Lucas. É o versículo de 32 a 36, que diz: se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Uma vez que a pessoa de má vida amam também aqueles que as amam? E se não fazeis o bem, senão aqueles que vô-lo fazem, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais, senão aqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem. Mas, por vós, interessante, né? Mas por vós, amais os vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestai sem disso nada esperar, e então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia. Agora vem um pequeno comentário que é da equipe que ajudou Allan Kardec a escrever o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Amado e amada, eis uma tarefa deixada, exemplificada, aclarada por nosso amado Mestre Jesus e que não é uma tarefa fácil. Porém, nós sabemos que é a essência da nossa tarefa enquanto moradores, enquanto participantes do processo reencarnatório na crosta terrestre. Né? Amar, eis a grande tarefa, e amar o inimigo, como disse o comentário ainda há pouco lido, é das tarefas mais sublimes, né? Por quê? Amar o amigo, amados, isso é fácil, não é?
amar aquele que nos trata bem, amar aquele que nos é simpático, que nos dá referências, valores, amores, né? Mas o pedido do Mestre amado e o grande pedido de Deus, porque isso faz parte do mando de Deus, do mandamento maior deixado por Deus para nós, é o amor a todos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Amado e amada, então, se temos a tarefa de amar a todos, a tudo, né? Amarmos a Deus sobre todas as coisas e com essa clareza de que Ele é o Pai, Senhor, Soberano, Criador. Então, essa tarefa de amar a todos pede de cada um de nós um olhar muito atento para que possamos compreender que somos irmãos, que nada ocorre por acaso, que todas as situações que existem de adversidade são, na verdade, a bondade de Deus agindo para que nós possamos encontrar caminhos de perdoar ou de nos desvincularmos com essa história pretérita e fazermos uma nova história. Ou seja, é a chance que Deus nos dá de caminharmos para novos campos de harmonização e paz. Ou seja, o amor, o perdão é, com certeza, o caminho libertador dos nossos passos e dos nossos futuros. Mas para isso, nós teremos que ter um movimento interno profundo, que cabe numa palavra muito pequenina, fé. Uma palavra que pode ser a chave que abre esse novo campo libertador. A fé abre esse campo de confiança, de certeza da bondade do Pai em todos nós, operando concretamente em todos nós, à nossa volta, e que nada é por acaso. Portanto, tudo é expressão da bondade de Deus. Então, essa chave chamada fé, essa pequenina chave, é capaz de fazer toda essa diferença. E assim, se nós vivermos neste campo de fé, encontraremos as respostas. Viver em fé, eis a grande mensagem dessa noite. Viver em fé ou em confiança nesse Deus Pai, Pai de todos, justo, amoroso. Viver em fé com boas obras, porque se nós entendemos essa lógica divina, fazer boas obras é o próximo passo. Não dá para conhecer Deus, como diz. Durante toda essa noite nós visitamos esse conceito e não mover em nós essa necessidade de fazer o bem e de viver no bem. Eis então o grande convite dessa prece, dessa noite e de sempre do Cristo para nós. Amar ou fazer a caridade, que são sinônimos, né? Se eu amo, eu olho para o outro com uma vontade imensa de auxiliá-lo naquilo que ele precisa. Ou seja, se eu amo e faço esse movimento de amor, eu estou operando concretamente a caridade. E como nos deixou Allan Kardec, fora disso não há possibilidade de salvação. Não seremos salvos dessa roda kármica, desse ir e vir de dores. Não seremos salvos desses campos viciados de nós mesmos. Não é, amados? Então, só o amor é capaz de mover isso em nós. E um amor específico, o amor divino, o amor que coloca todos sob o mesmo olhar. Esse olhar doce de Jesus para todos nós, o olhar de Deus sobre todos nós. Então, amados, deixamos aqui uma boa noite a todos,
uma vontade enorme de caminharmos para esses campos e sabemos que, claro, é difícil demais, porque isso é a prova máxima, a mais nobre de todas. Como nos disse a palavra da noite, combate em nós egoísmo, orgulho, tudo aquilo que nos impede de sermos verdadeiramente filhos do Altíssimo. Muita paz, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e que nossa doce mãezinha, esse exemplo de um ser que opera essa fé no cotidiano. Maria foi o exemplo disso, né? Foi mãe de Jesus, protegendo, orientando, ensinando. Foi discípula de Jesus, né? Foi filha deste Deus amoroso, consciente da tarefa dela junto à humanidade. Enfim, uma resignação ímpar. Um exemplo maravilhoso de como andarmos em fé, como vivermos em fé. Paz. Boa noite a todos. Fiquemos com nossa Mãe Santíssima em homenagem da nossa casa a ela. Muita paz. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Porque olhou a humildade de sua serva, doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas. Santo é seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é seu Senhor fez em mim maravilhas. Santo